E aí galerinha, beleza? Eu sou o professor Carlos André Over com mais um toque para você que vai fazer Enem, vestibulares ou concursos. E o tema de hoje é: qual será a redação do próximo Enem? Então vamos com tudo, porque o jogo é bruto. Galera, hoje a gente vai usar como eixo norteador os desafios que pais e mães enfrentam no mundo atual. Então eu vou, como sempre, jogando aqui alguns pontos e meu amigo Jason vai falando sobre eles, ok? Vou começar assim, Jason. Algumas famílias, o grande desafio começa na tentativa de poder ser realmente um pai ou uma mãe. Casais que, infelizmente, por N motivos, não puderam ter filhos, querem adotar. Há tantos meninos e meninas sem lares no Brasil. É muito comum as pessoas reclamarem que o Estado coloca tanta dificuldade que as adoções não acontecem. Porém, uma matéria recente, bem interessante, mostra que a mudança de critério dos pretendentes fez com que a adoção no Brasil crescesse bastante recentemente. Então, às vezes a pessoa tem a boa vontade, ela quer adotar, mas ela só quer um bebezinho, tem que ser branco, loiro, dos olhos azuis, aí realmente fica bastante complicado, mas está na sua mão aí, Jason. Pode assumir. Um dado recente do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, que é o que trabalha com isso aí, mostra que em torno de 5.500 crianças existem no Brasil em condições de serem adotadas. Parece pouco, realmente é pouco, mas veja que existem processos para que isso ocorra. Mas existem mais de 30.000 famílias querendo adotar. Só que há um gargalo aí, e que felizmente isso vem mudando um pouco nos últimos tempos, porque há um gargalo que impede essa adoção facilmente. Na verdade, se for por uma questão matemática, era para ser fácil, né? Você tem mais pais querendo adotar do que crianças para serem adotadas. Mas existem algumas restrições feitas pelos próprios pretendentes que impedem isso. Com essa mudança de pensamento, e talvez fruto de campanhas disso aí, esse número ele vai diminuir. Isso é bem interessante. Você tem a maioria dos desejos de pais é que ele exista seja filho único, e hoje pela lei, se o menino ele tem um irmão, ele tem que ser adotado os dois, certo? Os irmãos, e também que seja bebê com menos de 1 ano de idade. Então esse gargalo ele diminui bastante. Menos de 10% desses bebês ou dessas crianças que estão postas, podem ser adotadas, elas têm menos de 1 ano de idade. Então o gargalo é muito fino. Então, com a mudança, realmente, com a mudança dos pais, com a mudança desses pretendentes, com a mudança de pensamento, isso principalmente envolto de uma propaganda muito boa, de uma propaganda, por exemplo, de adoção tardia, isso pode realmente melhorar essa situação. O grande tripé de argumentação que a gente sempre fala é o tripé da informação, o tripé da lei e o tripé da educação. Então, se você tem uma informação bem elaborada, se você tem uma campanha midiática, se você tem campanhas prolongadas e não sazonais, isso certamente vai afetar de uma forma objetiva, de uma forma positiva, esse meio da adoção. Uma coisa interessante é que eu vi muitas matérias recentemente sobre adoção tardia, muitas matérias. Então, vale a pena vocês darem uma lida em alguma coisa. Vamos para outra ponta agora, Jason. A população está vivendo mais e isso gera N problemas para as famílias, inclusive, né? Como cuidar do vovô, da vovó, o Estado tem problemas para manter todo esse pessoal, gera problema na Previdência. O que não falta são problemas e desafios para serem enfrentados num país como o nosso, que está nessa transição para uma situação de uma média de idade maior da população.
O que você me fala sobre isso? Pois é, o tema da transição demográfica, o fato do Brasil ter saído de um país jovem para um país adulto, né? Isso realmente vai afetar muitos problemas, vai acarretar muitos problemas, vai acarretar muitos desafios mesmo. Isso percebe muito quanto é paradoxal. O homem tenta ter uma longevidade, né? E ao mesmo tempo, quando isso acontece, no caso do brasileiro, você enfrenta dificuldades para as quais você não estava preparado, e o Estado não estava preparado. E esse desafio do Estado é um grande ponto. Pessoal, o ano passado, uma das provas que supostamente, logicamente, em volta do fake news, né, supostamente vazou, uma das provas foi sobre a transição demográfica brasileira. É claro que você não pode levar isso em conta, né? Por mera coincidência, no ano retrasado, uma das provas que vazou foi sobre intolerância religiosa, e o ano passado caiu a prova sobre a redação do Enem era intolerância religiosa. Mas, na verdade, é o chute que alguém tem, né? Aí fica inventando. Exato. Que vazou, um dia alguém tinha que acertar. Né? É verdade. Essa transição demográfica, desde o ano passado e desde há uns 2 anos, o pessoal vem falando muito, foi por isso que eles vazaram supostamente essa prova, porque já é um debate que vem ocorrendo, e neste ano nós tivemos a reforma da Previdência, certo? É uma coisa para atentar. Por quê? Porque pode ser que seja o tema, e aí se cair o tema, pessoal, vai ser um tema para que você aprove a necessidade de uma reforma da Previdência para essa nova conjuntura que está acontecendo. Para que você argumente a favor da reforma, né? Porque quando o aluno, o cidadão para pensar sobre o envelhecimento da população, gera um problema matemático, Sim, que talvez nem todo mundo raciocine. E isso poderia facilitar todo o processo, né? O idoso, numa visão do capitalismo, nessa visão de produção, o idoso aposentado, ele passa a ser visto como um inválido, como um peso para o Estado. Muitas pessoas começam a compartilhar desse mesmo pensamento. E aí você tem, imagine os problemas que você vai ter, que o idoso vai ter em relação à depressão, em relação à própria aposentadoria, que não é essas coisas todas. Então, você tem um problema pessoal, e que aí a gente remete àquele caso do índio, a ideia da invisibilidade social, certo? Um vídeo anterior que a gente falou sobre os índios, falando sobre a questão da invisibilidade social. O idoso, ele é invisível. Então o idoso você precisa de ações políticas realmente para que essa camada fragilizada da população, ela não é minoria, né? Porque não é necessariamente uma minoria, mas ela é uma camada fragilizada da população, ela possa ter os seus direitos e conseguir viver de uma forma digna. Vamos lá, mais um desafio para as famílias atuais, tá? Há famílias que não têm a menor ideia do que é um trans, por exemplo, certo? De novo, a gente não vai entrar aqui em debate polêmico, certo? Vou pedir para a Jason daqui a pouco definir o que seria um trans, e de repente o pai e a mãe podem se deparar com uma situação como essa. E eu acho que esse ponto aí já abre espaço para homofobia, bullying e N outros detalhes interessantes que a prova poderia explorar. A ideia referente à identidade de gênero, isso aí tem que ter cuidado, porque há um debate sobre identidade de gênero, outra vertente chama de ideologia de gênero, então isso aí é uma coisa bem complicada, e isso aí pode ser utilizado. Eu acredito bastante que esse tema ele pode ser mais utilizado não como um tema real do Enem, mas como base argumentativa para um outro tema, como, por exemplo, a questão do bullying. A homofobia ser utilizada como uma das causas do bullying. Esse bullying, pessoal, que pode ser dentro da escola, esse bullying pode ser no ambiente de trabalho, por exemplo, e esse bullying também pode ser no ambiente familiar. E é nesse ambiente familiar que esse bullying homofóbico, por exemplo, ele é mais problemático, porque é justamente naqueles que poderiam dar apoio a você.
né? E ele sofre esse bullying com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho. Então é uma coisa para se perceber, não realmente como tema, como uma grande possibilidade de tema, trabalhar com isso, até porque a homofobia ela ainda não é lei, né? Então o Enem ele tenta sair um pouco dessa polêmica e trabalhar mais com coisas mais factuais, que tenham com base legal. Então trabalhar com homofobia talvez seja uma base para realmente para um tema maior, como discriminação, como bullying, aí sim. Vamos pegar um desafio mais antigo, né, na história das famílias, que é saber lidar com o alcoolismo entre jovens. Sim. Pois é, o alcoolismo e drogas em geral, isso aí é uma coisa que muitos amigos meus, professores de biologia, eles e também médicos, falam muito isso. Evite falar o álcool e as drogas, porque o álcool é uma droga, né? Você acaba de uma forma eufemística colocando o álcool fora parte. Então, uma droga lícita. Exato. Então, o álcool e as demais drogas, ela sempre perdurou na sociedade, sempre esteve presente na sociedade, não é de hoje, né? O uso de drogas remete a milhares de anos atrás. Então, isso aí é um problema hoje em relação ao controle. A falta principalmente de tato e da falta de contato da família com o jovem. Muitos desses problemas que a gente está falando aqui, muitos problemas que envolvem a família, está ligado diretamente a essa falta de contato, essa falta de aproximação, a falta de contato entre a família e o jovem. É interessante como a gente vive numa sociedade mais livre, uma sociedade mais propensa à propagação de ideias, mas no reduto familiar, isso parece, em muitas famílias, logicamente não são todas, mas no reduto familiar parece que ainda há um entrave, ainda há algo que impede essa comunicação, que essa comunicação flua melhor. Então, sem dúvida nenhuma, drogas e álcool, além da questão do álcool ser uma questão, eu falo muito com meus alunos, se você não bebe, e você está na roda de amigos que estão bebendo, e você diz que não vai beber, primeira pergunta que eles fazem, por quê? E se você for ver, não é para perguntar por quê. Você já pode sofrer um bullying por não beber. Pois é, veja quão absurdo é isso. Por que você não bebe? Na verdade, é para ser o contrário. Por que você bebe? Com 14 anos. Pois é. Então, assim, você realmente é excluído. O álcool ele passa a ser uma droga sociável, né? Porque ele faz uma inclusão dentro de... Inclusive, eu vou lançar uma ideia aqui, ela é bem pós-moderna ou não. Avalie aí você. Eu percebo que hoje em dia, nessa geração, o álcool ele gera um tipo de orgulho. Em postagens de redes sociais, fiquei bêbado, vou ficar bêbado hoje em dia. As músicas, quase todas, falam sobre isso. Bora beber, não sei o que lá. Então o cara passa a vida inteira escutando aquilo ali. De vez em quando você está numa festa e dá um menininho ali de 6 anos escutando a música Bora Beber, ele está cantando. Ele nem entende direito o que é beber, o que é ficar bêbado, mas ele está escutando aquilo ali o tempo todo. Eu não sei se é um link muito pós-moderno, mas eu queria que ele tentasse fazer um link aí desse orgulho alcoólico, digamos assim, com ostentação e consumismo, porque nesse caso que eu estou falando, o que eu quero defender aqui é como se existisse uma ostentação do ficar bêbado. Claro que quando a gente fala em ostentação, não está falando de dinheiro, né? Eu estou ostentando o meu super celular novo, recém-lançado, o carro que meu pai comprou, beleza. Mas existe uma ostentação no usar drogas lícitas ou ilícitas também. É muito pós-moderno ou você acha que tem alguma relação aí? Acho sim, até porque essa ostentação ela foi alimentada muito pelas redes sociais, né? Esse narcisismo, essa ostentação, ela veio ser incrementada, veio ser fomentada pelas redes sociais. E um grande ponto em relação às redes sociais, as redes sociais, ela ostenta inveja, ela promove principalmente inveja. Existe um estudo de uma universidade americana, que eu não vou me lembrar agora o nome, que
ele fala que a maioria das pessoas que estão nas suas redes sociais são pessoas que têm o mesmo nível escolar, mesmo nível social que você. E isso é agravante, porque se você está feliz, a outra pessoa que tem o mesmo nível que você vai olhar, por que ele está feliz e eu não estou, se nós somos iguais? Sabe? Então, essa ostentação gera uma outra ostentação. E aí, o outro que está vendo aquilo vai querer ostentar de uma outra forma para promover inveja e por aí vai. Então, essa alimentação da inveja, ela é muito, muito fomentada pelas redes sociais. E aí você tem a alimentação referente à alimentação de ostentação, referente a drogas, referente a álcool e também, logicamente, referente a bens materiais. Bom, hoje eu estou bem filosófico aí, com links complexos. Você vai dando seus pulos aí para comentar. É normal o menino de 16 anos postar na rede social uma foto com uma garrafa de uísque, todo mundo acha engraçado, a musiquinha toca no sábado à tarde, a vovó canta, o pai canta, o menininho de 8 anos sabe a letra, mas, por exemplo, uma mãe amamentar o filho no shopping, na praça de alimentação, choca todo mundo. E para ficar mais complexo ainda para você, para enlouquecer mais ainda a sua cabeça, eu quero que você me diga se você acha que isso tem alguma coisa com o fato como a nossa sociedade enxerga o homem e a mulher. O que você me diz isso daí? Pois essa questão da amamentação pública, ela vem gerando debates enormes, porque ela está baseada em um paradoxo. Você tem a mulher, a visão que se tem sobre a mulher, ela tem uma separação, parece-me bem claro isso aí, há uma separação entre a mulher mãe e a mulher esposa, parceira, namorada ou a mulher voltada, por exemplo, para um cunho sexual. Há uma separação muito grande em relação a isso. Então, essa erotização, por exemplo, do seio, isso aí é algo cultural. Isso é algo cultural, por exemplo, em Mali, muitas mulheres andam com seios à mostra e com o seu bebê amamentando. E elas não veem, por exemplo, não conseguem enxergar como aquele seio, como o seio, ele é erótico naquela cultura do Mali. Vê o seio como uma formação realmente útil por uma questão de alimentação. Só que aqui no Brasil e no Ocidente, você tem essa erotização e que isso é um grave problema para as mães. Por quê? Porque muitas mães se sentem tão reprimidas enquanto a isso, não só o fato de amamentar em público, mas que mesmo em situações privadas elas não conseguem amamentar por toda essa pressão social. Eu falo muito para os meus alunos que nenhum homem ele vai conseguir entender o que passa uma mulher todo dia. Seja a pressão social que sofre, seja o medo de estupro, nenhum homem consegue entender isso. Você pega uma criança, enquanto você tem uma menina que ainda não tem a formação dos seios e tudo mais, ela pode andar sem camisa, né? com seu amigo e tudo mais, os dois sem camisa. No momento que ela começa a se formar, a própria sociedade pede para ela esconder aquilo. Sabe, existem isso aí é uma repressão, é uma opressão que nós, homens, nós não temos noção disso, né? Nós não temos noção do que é usar, por exemplo, um sutiã o dia todo, né? Eu vejo minha esposa reclamar isso o dia inteiro, porque a gente não tem essa noção disso aí. E essa questão de amamentar em público, existe uma lei em São Paulo que foi lançada este ano, foi aprovada este ano, que impede de qualquer instituição, de qualquer ambiente, tentar proibir uma mãe de amamentar.
Então isso é legal porque você tem, principalmente pensando aí no Enem, o Enem ele se baseia muito em leis, né? O Enem gosta de trabalhar com leis. Então hoje, neste momento, existe uma lei em São Paulo, ainda não é uma lei federal, ainda não é uma lei que vai abordar o Brasil inteiro, mas já é um início que impede essas demonstrações de repúdio a alguém que está amamentando e simplesmente alimentando seu filho. A mulher ela sofre várias violências, como você falou, e com certeza no quesito vingança pornográfica, as mulheres são muito mais vítimas do que os homens. Né? Leis são importantes, como você falou, mas uma educação digital para que a criança entenda que aquele namoradinho que ela tem hoje, ou alguém que ela gosta, passar uma foto como método de sedução pode gerar 1 milhão de problemas. Claro que também não é direito da pessoa que recebeu fazer o que quiser, mas você tem que trabalhar as duas pontas, né? A gente tem um caso recente também da baleia azul, que tinha muita relação com esse lance de interação virtual, que inclusive a gente não vai nem debater muito aqui, porque a gente tem um vídeo gigante aqui no YouTube, eu e Jason, para vocês assistirem, né? Então, educação sempre é algo muito importante em praticamente todos os temas, né? Outro que eu queria citar aqui rapidamente para a gente finalizar: automedicação é um problema no Brasil hoje, e o menino com 6 anos, a mãe dele acha que ele está com febre porque botou a mão dela na testa dele. Isso é física, inclusive, né? Não é um método confiável para você avaliar a temperatura, porque a sensação térmica é subjetiva. Então a mãe botou a mão na testa, acha que é uma febre, a mãe já vai lá, da cabeça dela, abre lá o armáriozinho de remédio, já dá na boca do menino. Claro que ele vai reproduzir isso ao longo do tempo, no futuro, talvez inclusive com seus filhos, etc e tal. Sim, e a automedicação, agora vale lembrar que a automedicação inclusive é aconselhada pela OMS em situações razoáveis, porque ela serve como uma forma de ajuda ao sistema público, porque imagine se todo mundo que tivesse uma febrezinha, ou que tivesse, na verdade, uma tosse, uma gripe, fosse ao médico, isso aí seria impossível. Mas o problema da automedicação é sempre o exagero. E onde é que está a base do exagero? Na falta de informação. Naquele tripé que a gente fala: informação, educação e leis. Então, está nessa base, e a informação, você pode ver de tudo que a gente falou hoje, pessoal, a informação é a grande base para vocês trabalharem com isso aí tudo. Então, bastava, por exemplo, a mãe entender que mão na testa não é um método confiável. Se ela coloca lá o termômetro no filho e realmente verifica que ele está febril, como a febre, como você disse, é um caso a priori simples, aí já é um caso bem diferente. Então, nem toda automedicação, ela obrigatoriamente é problemática. E tem um agravante desse aí, é o nosso Dr. Google, né? Hoje é uma grande reclamação de vários médicos, exatamente isso. Você chega no médico, antigamente você chegava no médico e você queria saber o que tinha. Hoje você chega no médico sabendo o que tem e pedindo só a receita. Ou pelo menos achando que sabe. Acreditando que sabe. O problema é esse, que uma febrezinha que você coloca no Google, ele pode dar realmente o diagnóstico correto, mas também pode dizer uma coisa totalmente errada, né? Ou o contrário, você pode estar com uma situação gravíssima e o Google dizer que simplesmente que você está com uma gripe, e na verdade você está com um problema gravíssimo e você não sabe. Então esse é um agravante que vocês podem utilizar, por exemplo, na redação como argumento. Beleza, galera, esse foi mais um Take Over Control, Assuma o Controle. Eu espero que vocês tenham gostado. Abram os debates aí nos comentários, curtam, compartilhem, e até a próxima com mais um toque que com certeza vai ser muito pau.